O projeto Memórias UFTM tem como objetivo resgatar trajetórias de servidores que contribuíram para a história da instituição. No episódio de hoje, temos o prazer de receber a servidora Esther Martinelli. Seja bem-vinda, Esther. Obrigada pelo convite, especialmente. Eu inicio perguntando o que fez você escolher a UFTM como local de trabalho? Na verdade, quem me escolheu foi a FMTM, porque eu sou proveniente de uma família muito humilde e eu tinha terminado em 1982, tinha terminado o ensino médio. E a gente não tinha muita perspectiva, porque nós havíamos chegado de São Paulo e muito sem perspectiva. Então eu já tinha terminado o magistério em 82 e não tinha nenhuma oportunidade de trabalho. E, na verdade, ser, naquela época, funcionário público era um luxo. Meu avô era. Então, o reflexo, né, de meu avô ser funcionário público, a gente tinha um sonho, que era ser melhor, ser alguma coisa melhor na vida. E aí, um dia, uma colega que até já aposentou, já não é mais aqui do quadro, me ligou. Eu trabalhava de empregada doméstica. E ela me ligou e falou: Esther, você não quer vir trabalhar na FMTM? Vai ter um concurso. E você pode prestar, porque é em nível de quarta série antiga, né? Do antigo ensino fundamental básico. Eu falei: eu vou, para sair da vida de empregada doméstica, eu vou. E aí eu vim, me inscrevi, fiz o concurso e passei em quarto lugar. E aí fui chamada, então acho que foi mais uma relação de estava escrito que a FMTM ia fazer parte da minha vida. Que ano que foi? 1983, dia 1º de junho de 1983. E quando você chegou aqui, qual que era a sua função? Eu exerci uma função, era um cargo, na verdade, de agente de portaria. É um cargo extinto, ele se extinguiu, acho que desde 1987, me parece. E a função era, como o próprio nome diz, exercer funções na portaria. Só que, como na época a portaria era apenas a do hospital, não existia mais essa necessidade de cobrir portaria. E aí a gente foi designada, eu e mais 9 que passamos e fomos chamados de início, cada um cobriu em um lugar onde precisasse, digamos, de alguém que fizesse serviços gerais na área de escritório. Então, a função primordial era realmente a de atuar na portaria, só que não tinha portaria para a gente atuar. Então, a gente atuava no que precisava. E como que era a universidade naquela época? Naquela época, a faculdade de medicina era exclusivamente faculdade de medicina. Então, era um ambiente muito bom. Era muito bom trabalhar aqui. A gente, claro, não existia todo o complexo. A área administrativa, por exemplo, atuava quase que totalmente no campus 1, que a gente chama hoje. Então, todo mundo conhecia todo mundo. A estrutura da Faculdade de Medicina era bastante diferente de quando, a partir de 2005, ocorreu a transformação. Então, era muito bom, funcionava tudo muito próximo, os trabalhos eram muito próximos, dependiam muito um trabalho do outro trabalho. E a estrutura era bastante reduzida. Por quê? Porque a gente só tinha uma única faculdade. As outras vieram depois. E qual que era a relação do hospital com o trabalho de vocês, né? Porque vocês vieram para a faculdade, né? Isso. E qual que era essa relação entre o hospital e a faculdade? Era total. Porque o hospital era chamado hospital-escola, que até hoje alguns chamam, né? Hospital-escola. E ele pertencia à FMTM, que era uma escola de medicina, e depois de biomedicina, e depois de enfermagem. Então, nada mais lógico
do que ter um hospital para exercer os conhecimentos. Então, a relação era total, não só administrativamente. Existia, sim, um cargo de diretor administrativo do hospital, diretor clínico, mas todos eles se reportavam ao então diretor da Faculdade de Medicina. Então, era uma relação muito direta, não era independente. E aí, todos os trabalhos que a gente fazia praticamente giravam em torno do ensino e da saúde, do hospital, da assistência. Então, era uma relação bem íntima. Bem íntima. Administrativamente falando, era bem íntima. E você passou por várias outras funções, né? Eu te conheci no processo seletivo. Isso. Como que foi para até chegar ao processo seletivo? Eu entrei em 1983 no DOF. Na verdade, eu tinha uma chefe que, além de muito exigente, ela fazia com que a gente aprendesse mais. Quando ela confiava em alguém, ela fazia com que essa pessoa se desenvolvesse, independente do cargo. E quando eu entrei no DOF, eu aprendi várias funções, além das que eu tinha que executar. Então, eu aprendi, por exemplo, as funções do escritório, porque naquela época tudo era muito arcaico, a gente fazia tudo na datilografia, por aí você imagina. Então, eu entrei em 83 no DOF, exercia funções de escritório também, e graças ao empenho dessa chefe da época. E aí, em 1987, eu fiz um concurso que era, naquela época, um órgão fazia e os outros federais aproveitavam na cidade. E aí surgiu a chance de fazer esse concurso para agente administrativo, que atualmente é o assistente de administração. E aí eu passei em 6º lugar. E aí continuei no DOF exercendo as mesmas funções, só que agora de fato e de direito, né? Então era fato e direito. Eu trabalhava no orçamento, adorava isso, esse mundo do orçamento. Essa minha chefe me preparou durante todo esse tempo em que ela esteve à frente da divisão de orçamento. E em 1988, 89, acho que 89, ela se aposentou e eu fiquei exercendo a função no lugar dela. Fiquei no DOF até o ano de 2000. Em 2000, houve uma troca de direção e aí houve lá por bem que trocassem a direção de alguns lugares do DOF, dentre os quais o orçamento. E aí eu fui convidada pelo então diretor do antigo Departamento de Material e Atividades Gerais, o Zé Neto, para chefiar o patrimônio da instituição. Ah, que legal. E aí eu fui. E aí no ano de 1994, o Zé Neto me convidou. Olha, eu preciso de uma chefia no patrimônio, eu acho que você tem o perfil, e aí você está convidada. Pensa. Eu falei, nem vou pensar, eu vou. É um desafio novo, fui. Fiquei como chefe do patrimônio até o ano de 2000, quando, em outra troca de gestão, colocaram um novo servidor lá para chefiar o patrimônio. E aí eu fui trabalhar no concursos, que foi onde você me conheceu, na comissão de concursos discentes. Isso foi no ano de 2000. E eu atuei junto a Cristina Mio, a Tânia Bernardes, né, e a Graziella e a Helenise, até o ano de 2000 a 2014. Eu trabalhei 14 anos lá. E as funções eram exatamente como o nome diz, né, as funções de coordenar o ingresso dos novos alunos. De início era apenas vestibular, depois transferência, depois residência médica, depois reentrada, né, de alunos, depois Lecampo, e aí foi crescendo o setor. Em 2014, no fim de 2014, eu saí da Proens, trabalhei um período muito curto na Proad, enquanto eu não tinha um outro convite, né? Trabalhei um período muito curto com a professora Heloísa Chi, um período no qual eu aprendi muita coisa boa, inclusive a convivência foi muito boa. E por fim, a Irani Rosa, me convidou
para ir para a reitoria atuar na Secretaria dos Conselhos Superiores, que todo mundo acha que é só o Consul, mas não é, são 3 conselhos. E ali eu fiquei até o ano passado, que foi 2023. Em julho eu saí e hoje eu atuo na CPPAD, que é a Comissão Permanente de Procedimento Administrativo. E é isso. É uma curta carreira. Foram muitas coisas, né? Tem algo assim que te marcou nessa trajetória, algum local, algo que você gostaria de destacar? Se eu fosse dizer de um local ou de um acontecimento, eu estaria seguramente sendo injusta. Porque por todos os locais nos quais eu passei, existiam pessoas muito boas. E eu sou uma pessoa que eu prefiro sempre lembrar do que foi bom. O que foi ruim a gente só convive e pronto. Então, se eu fosse citar, talvez simbolicamente foi o período em que eu interagi com a Cris, ali no processo seletivo discente, porque a gente passava, muitas pessoas passavam pelo nosso, digamos assim, crivo, porque a gente lidava, naquela época, até mais arcaicamente que hoje, a gente lidava com as isenções, né, das pessoas que pediam isenções, a gente lidava com pais ansiosos pela nota do vestibular do filho, a gente lidava com os próprios colegas, né, que tinham filhos que prestavam e assim, ansiosos demais, e a gente ficava ali naquele meio, um tanto quanto a ansiedade passava para a gente, porque a gente queria muito que tudo desse certo para todo mundo. Um fato que me marcou muito positivamente foi de um aluno nosso que tinha o sonho de ser médico. E ele entrou na bio. E naquela época, os alunos da bio, muito impossíveis que eram, eles diziam que o biomédico era o médico frustrado. Então tinha uma coisa dessas, assim. Claro que é uma cultura de universidade, de faculdade, a gente nem liga para isso, a gente sabe que não é verdade. E esse menino tinha o sonho de ser médico. E de muita dificuldade, a mãe era muito pobre, a família muito pobre, não era da cidade. E esse menino estudou para uma transferência e ele passou simplesmente em terceiro lugar num universo de pessoas que queriam passar para a medicina. Marcou muito a história dele, porque ele enfrentou vários preconceitos, ele enfrentou problemas em relação a outros colocados que se achavam melhores que ele, inclusive, e ele venceu. E hoje ele é um renomado cirurgião plástico em São Paulo. Assim, tipo que você vê que ele vai dar palestras longe daqui, sabe? E assim, isso enche a gente de orgulho. Então, tem muitos fatos marcantes nessa minha carreira. Um deles é esse, dessa pessoa. Você falou de algumas pessoas, mas assim, tem alguém que te marcou nessa sua trajetória, que você gostaria de lembrar? Na verdade, eu só tenho gratidão pelas pessoas que eu vou falar. E as lágrimas não são da maquiagem. Eu tenho muita gratidão desde o princípio, desde que eu entrei aqui. Então, citando, por exemplo, uma pessoa que já está aposentada, é a Perpétua Teixeira Pontes, foi o primeiro contato que eu tive com o mundo do escritório e hoje, se eu sou exigente em algumas tarefas que eu faço, e eu sou muito, foi graças a aprender a trabalhar com ela. Depois veio o Zé Neto mesmo, né? O Zé Neto é uma pessoa que, além de ser um amigo nosso da família, no momento em que eu saí do DOF, ele foi quem me acolheu, né? Me dando a chefia do patrimônio, confiando a minha capacidade. Depois, de forma muito especial, porque é uma amiga, a gente é amiga extra-universidade, que é a Cris, a Cristina Mio, é uma pessoa muito especial, por quem eu tenho um amor enorme.
E depois tem a Rosa também, tem a Silvana, que também está aposentada e que é uma amiga que eu amo muito. A Rosa que me chamou, falou: eu quero você aqui comigo na minha equipe. E foi numa fase muito difícil da minha vida. Meu pai estava muito doente, à beira da morte, e ela me ajudou também nesse quesito, sendo mais compreensiva, estendendo meu horário, adequando as coisas para que eu pudesse ajudar a cuidar do meu pai. E hoje, eu diria que o pessoal da CPPAD me acolheu muito bem. Eu acho que, assim, para não ser injusta, de forma geral, todos os lugares por onde eu passei têm uma marca muito especial. E qual é o papel da UFTM na sua vida? Tudo. Profissionalmente, financeiramente, tudo. Eu posso dizer que desde aí já não é financeiro, né? Pessoalmente, o meu marido era servidor, né? Hoje ele é aposentado. E a gente se conheceu, se casou aqui, tal e qual vários casais que a gente conhece, né? Que se conheceram, se casaram, constituíram família e assim vai até hoje. Então, o primeiro fato foi ter conhecido meu marido. Então, isso eu devo à FMTM antiga, né? Porque realmente, se a gente não tivesse aqui, talvez a gente não tivesse se cruzado. Era destino. E tudo que eu tenho. Se eu fiz uma faculdade, se eu fiz uma pós-graduação, foi para melhorar dentro da FMTM, futura UFTM, né? Então, tudo que eu tenho, a casa que eu tenho, as coisas que eu tenho, eu devo sim ao UFTM. E com muito orgulho. Eu amo a UFTM. Eu agradeço a sua disponibilidade, foi muito bom ouvir, né, toda essa sua história, né, e eu agradeço, muito obrigada. Eu que agradeço muito. É uma oportunidade assim que a gente que é mais antigo não tem, né? De contar, é muito bom. Não, e é bom pra gente também, que é mais novo, né, que não conhece essas histórias, né, então a gente fica muito feliz de poder ouvir. Ai, que bom. Obrigada. Obrigada.